Oi, gente, meu nome é Beatriz Trevisan Nunes e eu sou da turma A da disciplina de Desenvolvimento Motor. E hoje eu vou apresentar o seminário. Nesse seminário eu escolhi o artigo que se trata sobre o desempenho motor de escolares com e sem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Esse artigo ele foi encontrado na revista Consentia e Saúde e as autoras são Juliana da Silva, Andressa Ribeiro Contreira, Renata Capistrano, Thaís Silva Beltrame. Sobre os objetivos do artigo. Sabendo da possibilidade do TDAH estar associado a dificuldades motoras e da importância das avaliações motoras para essa identificação dessas dificuldades, o estudo ele tem como objetivo principal comparar o desempenho motor de escolares com e sem indicativo de TDAH. Agora falando um pouco mais sobre a introdução desse artigo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um problema de saúde mental bidimensional, que envolve a atenção e hiperatividade e impulsividade. Nos últimos anos, tem sido o diagnóstico mais comum de distúrbios de comportamento em crianças de idade escolar. Crianças com TDAH apresentam movimentação excessiva, são incapazes de sustentar a atenção, o interesse e a persistência em tarefas do seu cotidiano, mesmo aquelas consideráveis normais e agradáveis, como brincar e jogar. Essas características elas podem acarretar prejuízos em múltiplas áreas da vida, né, da criança, como a inadaptação ao ambiente acadêmico, problemas nas relações interpessoais e baixo desempenho escolar. O artigo ele consta um manual, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e ele subdivide o TDAH em 3 tipos. O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade e o TDAH combinado. Muitos autores eles concordam que o problema é mais comum entre meninos, e essa proporção pode variar de 3 a 5 meninos para cada menina. Essa diferença na identificação pode ocorrer também pelo fato de haver uma maior prevalência do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo no sexo masculino. Agora eu vou falar um pouco do método, né, o tipo de pesquisa utilizada nesse artigo. O estudo ele se caracteriza como descritivo com delineamento transversal, pois o enfoque se deu na descrição e estabelecimento de relações entre o TDAH e aspectos do desenvolvimento. Desempenho motor de escolares com e sem TDAH. Possui também abordagem quantitativa, uma vez que utilizou para a interpretação dos resultados, recursos e técnicas estatísticas. Agora falando um pouco dos participantes, né, que realizaram essa pesquisa para esse artigo. Participaram do estudo 39 escolares, com idade média, né, de 9 a 12 anos, né, idade escolar, em uma escola municipal da cidade de São José, Santa Catarina. Os estudantes eles foram divididos em 2 grupos. O G1, composto por 20 alunos, 13 meninos e 7 meninas, com idade média de 10 anos, com indicativo de TDAH. E já o grupo 2, compostos por 19 alunos, 12 meninos e 7 meninas, com idade média também de 10 anos, porém sem o indicativo de TDAH. Agora falando dos instrumentos que foram utilizados para essa pesquisa. Um deles é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que nem eu tinha falado antes, que é um protocolo, né, elaborado a partir dos critérios desse manual para a identificação do TDAH e consiste em um questionário de 18 questões fechadas com resposta de sim ou não, que classifica o TDAH de 3 formas, que eu citei antes também no vídeo. E a criança ela recebe a seguinte classificação. O tipo combinado, quando apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade há pelo menos 6 meses. Tipo predominantemente desatento, possui 6 ou mais sintomas de desatenção, no mínimo há 6 meses. E o tipo predominante hiperativo, quando há 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade há pelo menos 6 meses. Também a gente tem esse outro instrumento, que é a bateria de avaliação de movimento para crianças.
E essa avaliação ela consiste em um teste de desempenho motor, que é tanto aplicável nas escolas quanto em clínicas, para detectar problemas motores em crianças de 4 a 12 anos. Os testes eles são divididos em 3 categorias de habilidades: teste de destreza manual, testes de habilidades com bola, testes de equilíbrio. Esses instrumentos de avaliação possuem 4 conjuntos de tarefas apropriados a cada faixa etária específica, respeitando as fases do desenvolvimento infantil. E para a realização dessa pesquisa, né, desse artigo, foram utilizados os testes da faixa etária 3, de 9 a 10 anos, e a faixa etária 4, 11 e 12 anos. Sobre a pontuação dessa avaliação, né? Para a pontuação total, foi atribuído um valor, né, para os grupos do G1 e G2, de 0 a 5 pontos para cada tarefa. E após a aplicação desses testes, né, o resultado ele foi somado e com base nesse procedimento dessa soma, são possíveis 3 classificações: problema motor definido, dificuldade motora limítrofe e habilidades motoras normais ou típicas. Agora sobre os procedimentos para a coleta dos dados. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina, os pesquisadores eles realizaram para os professores na escola, né, palestras com o intuito de fornecer informações sobre o TDAH. O próximo procedimento foi orientá-los a responder o protocolo para identificação do TDAH, conforme consta no Manual Estatístico de Transtornos Mentais, e com base nos comportamentos apresentados pelos alunos referentes aos tipos de TDAH. Sobre os resultados, então, né, a gente traz essa tabelinha que tem no artigo, que ao analisar a classificação motora por meio daquela avaliação, né, da bateria das crianças, em relação ao sexo, observou-se que as meninas do G1 e do G2, né, do grupo 1 e do grupo 2, apresentaram classificações motoras semelhantes, sendo identificada apenas no G1 uma menina com um problema motor definido. Foi verificado também que ambos os grupos, G1 e G2, houve um maior número de meninos com habilidades motoras normais. Agora a discussão que esse artigo traz, tá? Ao avaliar o desempenho motor dos escolares do G1 e do G2, não foi evidenciado associação significativa entre o problema motor definido e o TDAH. Contudo, observou-se uma maior frequência de escolares com indicativo de TDAH na classificação problema motor limítrofe e problema motor definido. Esses resultados eles podem ser explicados pelo fato de que crianças com TDAH têm uma maior propensão a apresentar problemas de coordenação motora quando comparados às crianças sem esse transtorno, né? E nos casos em que foram identificadas dificuldades motoras, né, nas crianças com TDAH, deve-se oportunizar intervenções motoras, visando atenuar essas dificuldades e permitir uma melhor qualidade de movimento. Ou seja, a gente traz das aulas, né, que a gente já teve, o quanto é importante essa intervenção, a presença dos profissionais, da gente com essas crianças, para acompanhar o desempenho, para ver como a gente pode ajudar ela a melhorar a qualidade de vida, tanto física quanto mental, porque a gente sabe que os dois andam juntos, sabe? Então a gente percebe todo dia que isso é essencial, ainda mais nas vidas das crianças. Agora falando um pouco de outra tabela que tem na pesquisa, em um estudo foi comparada a prevalência de dificuldades motoras entre escolares com e sem TDAH na faixa etária de 8 a 11 anos, verificando, né, uma maior prevalência de distúrbios na coordenação motora do grupo portador do transtorno, sendo observadas dificuldades em todas as destrezas motoras que a gente falou naquela avaliação, aquela avaliação que tem em um dos instrumentos do artigo. Tendo em vista, né, que os resultados desse e dos demais estudos apresentados a respeito do desempenho no equilíbrio de crianças com e sem TDAH, sugere-se a realização de pesquisas que tenham como objetivo controlar as atividades de lazer e de vida diária dessas crianças, a fim de verificar a influência das variáveis,
como, por exemplo, avaliar um número maior, né, de participantes. Outra investigação que confirma esse estudo foi realizado comparando o desempenho motor de escolares com esse TDAH, na qual foi encontrado pior desempenho, obviamente, no grupo que porta esse transtorno, nas habilidades amplas, finas e desempenho total. E os autores, eles acreditam que as crianças com TDAH apresentam um baixo desempenho por possuírem habilidades globais e uma baixa concentração desenvolvida. Os dados encontrados nesse estudo e as informações apresentadas na literatura apontam que as crianças com dificuldades motoras possuem frequentemente problemas de atenção e aquelas com déficit de atenção apresentam simultaneamente prejuízos motores, independente do sexo. Diante dos prejuízos advindos das dificuldades motoras e de atenção, são preconizadas prevenções e intervenções psiquiátricas, sociais, educacionais, motoras, a fim de atenuar, né, o comprometimento que tais prejuízos trazem nas atividades diárias dessas crianças, como eu já tenho vindo falando no vídeo, né? Concluindo o trabalho, né, o artigo, neste estudo a gente viu, né, ele demonstrou que apesar de não haver entre os participantes associação significativa entre o TDAH e as dificuldades motoras, essas crianças apresentam tendência a um pior desempenho nos testes motores, o que leva a crer que existem fatores limitantes de desenvolvimento motor relacionados ao TDAH. Esses aspectos, eles apontam para a necessidade de avaliações motoras e também de outros fatores relacionados ao envolvimento com a prática de atividades físicas e motoras que podem contribuir para melhorar esse repertório motor, né? Assim, a partir da identificação desses aspectos, podem ser elaboradas estratégias de intervenção motora, né, de crianças com TDAH e com outros transtornos de desenvolvimento infantil. E é fundamental que os profissionais da área de saúde, né, e da educação, em especial psicólogos, pedagogos e professores de educação física, estarem presentes e intervirem no dia a dia dessas crianças, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante. Por isso que é importante a gente estar atento às nossas crianças e saber sobre esses transtornos para saber lidar de forma positiva e trazer algo positivo na vida dessas crianças, com intervenções e conhecimentos. Muito obrigada!